Pessoal, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas, defendeu que não é adequado discutir uma proposta para aumentar a quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal durante o período eleitoral. A declaração foi dada em entrevista ao portal UOL. Lira também afirmou que esse é o instrumento de discutir propostas de cada candidato e que esse assunto não depende do futuro presidente, mas sim do Congresso Nacional, e que não há nenhuma proposta sobre o tema a ser apreciado pela Casa. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também se manifestou contra a medida e disse em coletiva de imprensa que considera inadequada a discussão sobre um eventual aumento da quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas para o senador Pacheco. Me parece um momento inadequado para essa discussão, e as discussões relativas a toda e qualquer reforma do judiciário devem ser feitas com muita prudência, com muita responsabilidade, envolvendo o poder judiciário. Algo que afete a estrutura do STF, é bom que se ouça ministros atuais e ex-ministros do Supremo para saber o que é verdadeiramente bom para o país. Começa com o Lanza. Olha, Vitor, eu vejo que aumentar principalmente o número de ministros do Supremo pode acarretar no aumento de gastos, principalmente do erário público, pagando salário, pagando assessores, pagando toda a máquina ali do judiciário. Por isso, eu particularmente não vejo como uma medida boa, porém vejo que a melhor saída seria uma reforma do judiciário, reformar a maneira como se indicam ministros, trazer com que sejam indicados ministros técnicos através de concurso público, e com isso, aí sim, se ter um judiciário mais neutro, e não um judiciário da maneira como nós temos hoje, ou mais inflado como foi proposto pelo presidente da República. Celestino. Primeiro que não foi proposto pelo presidente da República, ele já veio a público e desmentiu isso daí. Foi por quê, então, Celestino? Ele só comentou uma pergunta que o repórter fez. Nem cabe, né, o presidente, ele que extinguiu, né, 90 mil cargos, um presidente que enxuga a máquina, né, propõe um absurdo desse. Né, jamais sairia do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, né, se o outro lado ganhar, com certeza vai ter aumento de gasto, aumento da máquina pública, vários concursos, CCs e tudo, aqueles 90 mil cargos voltam para a máquina e o contribuinte pagando. Então, assim, falar que foi o presidente, isso é uma falácia, não saiu da boca do presidente, jamais o presidente falaria isso, né? Inchar a máquina, ele que está diminuindo a máquina e é austero no gasto com dinheiro público. Então, assim, não cabe ao presidente. Então, um abraço ao Ricardo Antunes, nosso ouvinte aí, eu acho que está dormindo, não ouviu o Lanza falar que foi o presidente. Ok, Celestino, então aproveito e aqui retiro a minha fala quando falo do presidente da República nesse tema. Vou passar aqui agora para o Francês. Vamos aumentar o número de vereadores na Câmara Municipal de Maringá? Tem gente que não concorda, mas muitos concordam e está visível que grande parte da população dos bairros de Maringá não é representado na Câmara pela falta de legisladores municipais. Agora, vamos aumentar aí o número de deputados federais, de senadores? Não vai resolver nada, não muda nada. E para quem, então, de afogadilho, assim, de última hora, em plena campanha eleitoral, essa proposta de aumentar o número de ministros do STF, né? Para quê? Vai resolver o quê? O que nós precisamos ali é de credibilidade, de seriedade. O STF, ele padece de um erro, de uma falha estrutural. Os seus ministros, seus juízes, ditos juízes, né, seus ministros, eles têm indicação política. Como é que pode o judiciário ser indicado politicamente? Ele perde toda a neutralidade necessária à justiça. Por isso que está caindo em tanto descrédito e suas decisões são contestadas. Fora, é lógico, os avanços de notáveis de lá, como Alexandre de Moraes e outros, essas decisões pessoais intempestivas, quando todas as decisões deveriam ser, na minha opinião, plenárias, né? E tem outra, no Brasil parece que acabou a primeira instância, né? As denúncias vão todas direto para o STF, resolve, e a pessoa que perde, que é prejudicado, que é denunciado com razão ou sem razão, ele vai apelar a quem, né?
Professor Itamar. Bom, Vitor, vamos por partes. Se o Lira está achando ruim, deve ser se o Pacheco está achando ruim, é porque deve ser uma coisa boa. Eu não avaliei ainda, mas deve ser uma coisa boa. Porque o Pacheco é alguém que está contra o Brasil. Ele está mancomunado com os ministros do STF, que são parceiros do Lula, que são parceiros de tudo que tem de pior nesse país, que rasgam a Constituição impunemente. Bom, então, se ele está falando que é ruim, eu já vou pensar que é algo bom. Bom, o que a imprensa faz? Ela faz exatamente isso. Pega uma fala de alguém que não disse, eu sei até de onde saiu esse comentário, mas não é o caso aqui, ou a frase de alguém que não disse, transforma aquela frase numa verdade e reverbera com a tentativa, com o fim exclusivo de tentar desgastar a imagem do presidente da República. Assim, é uma coisa, digamos, surreal. Esse é o propósito. Vamos desgastar o Bolsonaro. Vamos encontrar alguma coisa para desgastar o Bolsonaro. Quando se aumenta o número de juízes da Suprema Corte, ou das Cortes Superiores, e pode aumentar também, né? Porque olha o STJ, que tem bem mais juízes. Não há nenhum grande mal nisso. Mas quando se faz isso, se faz em função de duas coisas. Por demanda de processos, já que teria um bom motivo também, que tem processo lá de 20 anos sem ser julgado, muito embora os do Lula são julgados antecipadamente, mas lá tem processo de 20 anos que não foram julgados. E outro aspecto que se faz isso é mais um aspecto político mesmo. Quando a corte está completamente aparelhada, você aumenta o tamanho da corte e nomeia novos ministros para dar uma arejada, já que os ministros da corte brasileira só se aposentam aos 75 anos de idade. Então, mas o essencial que precisa ser destacado é aquilo que se atribui a alguém, é como fez o Janones com o Nicolas, né? Atribuiu a ele um vídeo pornô que ele nunca fez, que não é dele, acharam até o autor, e agora a grande imprensa, que quer ser respeitada, fica reverberando algo que não existiu e dizendo que o Nicolas está negando. Não está negando, o vídeo não existiu, o vídeo é de uma outra pessoa. E o ator do pornô já assumiu que é dele. Ok, professor. É isso, Vitor. Vai lá para encerrar o nosso bate-papo, Edivaldo Magro. Eu vou ser rápido. Na verdade, essa tese nasceu lá com o Hamilton Mourão, que é o vice-presidente, né, agora senador eleito. E ele que veio com isso. E o Bolsonaro, em algumas entrevistas, usou a expressão pode, tá? Pode aumentar. A que você conhecendo foi uma tese que ele aventou, realmente caiu no colo dele, aí ele teve que desmentir. Daquela lógica, né? Mas vamos lá, no STF, eu acho que o grande discussão é a forma de indicação, que a gente já discutiu isso aqui, inclusive, e não aumentar o número, porque prevalece aquela tese de que quem indica manda, né? Então, suponhamos, vamos criar aqui só uma situação. O Bolsonaro já indicou 2, tecnicamente vai indicar mais 2 agora. 2. E aí, caso aprove, passe pelo Senado, porque essa é uma demanda que passa pelas 2 casas legislativas antes agora de ampliar. Ele tem maioria. E aí ele teria indicar mais 5. Então, tecnicamente, ele ficaria com 9 indicados dentro de um órgão que terá 16. Então, assim, acho que é fora de cogitação, acho que é um tema que não cabe pelo aumento de custo. Acho que discutir a forma de indicação, acho que é uma concordância, a forma como esses ministros são indicados, para não correr esse tipo de sentimento externo a gente tem. De que o cara que indica manda e ele vota de acordo com o presidente. Então, seja lá qual for o ministro, né, sem entrar nessa discussão de novo, que a gente vai longe nessa discussão aqui, quer dizer, acho que é uma besteira, fora de propósito, desnecessário nesse momento essa discussão. Francês, à vontade. Não, só para dizer, essas indicações políticas que envolvem altos interesses, nem sempre são republicanas. Eles indicam o sujeito para lá quando tem o rabo do sujeito preso na mão. Porque depois eles vão cobrar a fatura, não é de graça, não. Não é só o rabo, não, Francês. Tem outras partes do corpo também presas aí nessa converseira. É um combo. Mas é uma discussão... Rabo de lagosta. Rabo de galo. A gente vive assim um momento... É momento de campanha, né? Em campanha vale tudo. Os caras têm esse princípio que só não vale perder.
Então, assim, se você se debruçar, tanto os dois lados, um é ladrão, o outro é canibal. Rapaz, os dois presidentes, qualquer presidente que for eleito, os caras são, se for alguma coisa for verdadeira de ambos, né? É o peso de Então, duas medidas que não está correto, né? Um é ladrão e o outro supostamente alguma coisa. É supostamente ladrão, é isso? Não, o outro está condenado. Não 4 sei. instâncias e 11 juízes. Não né? sei, só Bem sei que ele está na frente da condenado. pesquisa e vai ganhar as eleições. Então não que está mostrando a verdade hoje, né? Em se confiando na condenado, pesquisa. foi preso sem princípios morais, sei lá, como faz o slogan. 6 da horas e Associação 57 Comercial minutos. Industrial de Maringá. Repita. 6h57.